Meu nome é Amélia. O silêncio sempre foi o meu idioma mais fluente, mas na casa dos meus pais, ele era interpretado como uma ausência crônica de personalidade. Enquanto as paredes do nosso casarão reverberavam com as risadas agudas de Bianca e o tilintar constante de suas medalhas de hipismo ou faixas de concursos de beleza, eu aprendi a me tornar parte da mobília, uma sombra de vidro que todos atravessavam com o olhar, mas ninguém realmente via. Meus pais olhavam para ela como se olhassem diretamente para o sol, com os olhos semicerrados, deslumbrados e absolutamente incapazes de enxergar qualquer outra coisa ao redor. Para eles, eu era o fundo da fotografia, o borrão cinza e sem nitidez que servia apenas para destacar as cores vibrantes da filha perfeita. Lembro-me de passar tardes inteiras no escritório do meu avô, um cômodo que cheirava a papel antigo, fumo de cachimbo e mogno, onde o som do mundo lá fora morria antes mesmo de atravessar a porta de carvalho. Ali, entre as lombadas de couro desgastadas dos códigos civis e tratados de filosofia, eu não era a irmã sem graça ou a filha silenciosa que causava suspiros de pena, eu era uma exploradora de mundos feitos de lógica, ordem e uma justiça que, na prática, eu ainda não via acontecer na minha própria sala de estar. Enquanto Bianca posava para câmeras imaginárias no jardim, ensaiando discursos de gratidão que nunca sentia, eu devorava sentenças e buscava entender a anatomia das decisões que mudavam vidas. Essa invisibilidade, que para muitos seria um fardo insuportável, tornou-se, com o tempo, o meu maior disfarce e a minha arma mais poderosa. Eu observava a vaidade de Bianca crescer como uma erva daninha em solo fértil, alimentada pela adulação constante e pelo sacrifício financeiro dos nossos pais, que investiam cada centavo e cada grama de orgulho no futuro dela como uma estrela das redes sociais. Eu, por outro lado, financiei minha própria liberdade com noites em claro, pilhas de apostilas e o gosto amargo de café frio de madrugada. Lembro-me da expressão de puro desdém no rosto de minha mãe quando me encontrava na cozinha, com os olhos fundos e o cabelo desgrenhado de tanto estudar para os concursos de magistratura. Amélia, você vai acabar secando por dentro com esses livros, devia aprender com sua irmã a ser mais solar, a atrair as pessoas em vez de espantá-las com essa seriedade, ela dizia, ajustando o colar de pérolas enquanto mal me tocava. Eu apenas sorria, um movimento quase imperceptível nos lábios, guardando comigo o segredo de que eu estava construindo um império de autoridade onde o brilho artificial de Bianca jamais conseguiria penetrar. Eu não queria ser solar, eu queria ser o solo, firme, profundo e inabalável, onde as árvores mais altas fincam suas raízes para não caírem na primeira tempestade. Quando finalmente tomei posse no tribunal, o evento foi uma nota de rodapé na história da nossa família. Não houve festa de comemoração, nem postagens efusivas em redes sociais, nem brindes com champanhe caro. Meus pais apenas comentaram que era bom que eu tivesse conseguido um emprego estável, antes de voltarem a discutir os preparativos para mais uma viagem de Bianca para o exterior. Naquela tarde, eu entrei sozinha no meu novo gabinete, fechei a porta pesada e senti o silêncio absoluto do poder institucional. Aproximei-me da janela que dava para a cidade e, pela primeira vez, não me senti na sombra. Senti o peso da toga sobre meus ombros como se fosse uma armadura feita sob medida para a menina que ninguém ouvia. Eu não precisava que eles soubessem que eu agora decidia o destino de empresas, propriedades e vidas. Havia uma paz quase poética em ser a autoridade máxima em uma sala de audiências e, poucas horas depois, ser a filha que é solicitada apenas para passar o sal durante um jantar de domingo onde ninguém pergunta como foi o meu dia. Eu havia aprendido que o verdadeiro poder não precisa de holofotes, e ele opera no silêncio, na caneta que assina o veredito e na certeza de que, quando a máscara das aparências finalmente caísse, eu seria a única que ainda estaria de pé. O tribunal é o único lugar onde o ar que eu respiro tem o peso exato da realidade. Nas manhãs de segunda-feira, quando cruzo o átrio de mármore do prédio da Justiça Federal, o som dos meus saltos contra o chão não é um ruído vazio, é um anúncio. Ali, eu não sou o borrão cinza nos retratos de família de Bianca. Bom dia, Excelência, diz o segurança com um aceno de cabeça que carrega um respeito genuíno, forjado na hierarquia do mérito. Ao entrar em meu gabinete, o cheiro de papel impresso e café fresco me envolve como um abraço familiar. Sobre a minha mesa, pilhas de processos aguardam a minha caneta, cada uma representando o nó górdio de uma vida que só eu tenho o poder de desatar.
quando visto a toga, sinto uma transformação física, meus ombros se expandem sob o tecido negro e pesado, e a Amélia que aceita as sobras de atenção desaparece para dar lugar à magistrada cujas palavras são transcritas e arquivadas para a posteridade. Nas audiências, o silêncio que antes era minha prisão torna-se minha ferramenta de controle. Eu observo advogados astutos tentarem manobras oratórias, mas basta um leve erguer de sobrancelha meu para que o tom da sala mude. Aguardarei a conclusão do perito antes de proferir a sentença, eu digo, e minha voz, embora baixa, corta o ambiente com a precisão de um bisturi. Ali, eu sou o eixo em torno do qual o mundo gira, decidindo milhões em indenizações ou a liberdade de indivíduos, operando em uma esfera de relevância que minha família sequer consegue conceber. No entanto, a transição para o final de semana é um mergulho em águas profundas e gélidas, uma descompressão dolorosa que me obriga a recolher minhas garras e guardar minha autoridade em uma gaveta trancada. Ao cruzar o portão da mansão dos meus pais nas tardes de sábado, a toga invisível é arrancada de mim pela indiferença habitual. A mesma mulher que horas antes presidiu uma sessão complexa sobre crimes tributários é agora recebida com um olhar de relance e uma lista de tarefas domésticas pendentes. Amélia, querida, você que entende dessas burocracias, veja por que a conta de internet da sua irmã veio tão alta este mês, diz meu pai, sem tirar os olhos do jornal, tratando meu intelecto jurídico como se fosse um suporte técnico de baixo custo. Eu me sento à mesa e escuto, por horas a fio, Bianca descrever com detalhes exaustivos a importância vital de sua nova parceria com uma marca de cosméticos, enquanto minha mãe a encoraja com exclamações de que orgulho, você é uma vencedora, Bianca. Ninguém pergunta sobre o caso de repercussão nacional que encerrei na sexta-feira. Ninguém nota o cansaço nos meus olhos, fruto de noites decidindo o destino de centenas de famílias. Para eles, o meu trabalhinho no escritório é apenas uma ocupação enfadonha para alguém que não teve a luz necessária para brilhar como a caçula. Essa dissonância cognitiva atinge seu ápice durante os almoços de domingo, onde o teatro do absurdo se desenrola entre taças de cristal e conversas superficiais. Bianca, sentada à cabeceira como uma rainha não coroada, frequentemente usa minha presença para elevar seu próprio ego através do contraste. Eu não sei como você aguenta essa vida sem emoção, Amélia, sempre cercada de gente velha e lesmofadas, ela comenta, enquanto checa suas notificações no celular com um sorriso de escárnio. Você deveria tentar sair mais, talvez eu possa te apresentar o assistente de marketing de uma agência, ele combina com esse seu estilo, discreto. Eu seguro o talher com firmeza, sentindo a ponta dos dedos formigar com a vontade de citar o artigo do Código Penal que se aplicaria à difamação, mas apenas respiro fundo e respondo com a neutralidade que os anos de magistratura me deram. Estou satisfeita com a minha vida, Bianca, mas agradeço a preocupação. Meus pais trocam olhares de cumplicidade, como se tivessem pena da minha falta de ambição. Eles não fazem ideia de que, enquanto Bianca mendiga curtidas de estranhos na internet, eu detenho o poder de assinar ordens de busca e apreensão que fariam um mundo de aparências deles desmoronar em segundos. Eu vivo entre dois mundos, um onde sou absoluta e outro onde sou nula, e a ironia de ser a pessoa mais influente daquela sala, enquanto sou tratada como a mais insignificante, é o segredo mais amargo e viciante que eu já guardei. O ar na sala de estar da mansão parecia subitamente rarefeito, saturado pelo perfume floral excessivo que Bianca escolhera para aquela noite. Meus pais estavam sentados na ponta dos sofás de veludo, os rostos iluminados por uma expectativa quase religiosa, como se estivessem prestes a testemunhar uma aparição divina. Eu me mantive em uma poltrona lateral, nas franjas da luz do lustre de cristal, observando o teatro com o desapego clínico de quem analisa uma prova documental. Bianca entrou no recinto não apenas caminhando, mas desfilando, segurando a mão de um homem que exalava o tipo de confiança que só o dinheiro geracional e um sobrenome de peso podem comprar. Gente, eu não aguento mais guardar esse segredo, ela exclamou, a voz subindo uma oitava enquanto exibia o anel de diamantes que parecia pesado demais para o seu dedo fino. Eu e o Ricardo vamos nos casar. O grito de alegria da minha mãe preencheu o vácuo, seguido por um abraço efusivo que me ignorou completamente. Ricardo, o noivo, mantinha um sorriso polido e ensaiado, o tipo de sorriso que vejo em réus bem instruídos por advogados caros. Ele era o troféu definitivo para a coleção de Bianca,
o herdeiro de uma das linhagens jurídicas mais tradicionais do país, o filho do Dr. Augusto, cuja influência nos tribunais superiores era lendária. Enquanto meu pai abria um champanhe que ele guardava para uma ocasião de vitória, algo que minha aprovação no concurso nunca foi considerada, Bianca começou a delinear o seu novo futuro com a precisão de um estrategista militar. Vocês não entendem o que isso significa, ela disse, olhando diretamente para mim com um brilho de triunfo que beirava a crueldade. A família do Ricardo é a elite da elite. O pai dele é o juiz federal mais respeitado do estado. Finalmente, o nosso sobrenome vai estar associado a alguém que realmente importa, a alguém que tem poder de verdade. A frase chicoteou o ar, uma farpa lançada para me lembrar da minha insignificância burocrática. Meus pais assentiam fervorosamente, já se imaginando frequentando os clubes exclusivos e as festas de gala que o novo parentesco proporcionaria. Ricardo me lançou um olhar breve, um reconhecimento protocolar da irmã sem graça de quem Bianca provavelmente já havia reclamado, mas ele não viu além da superfície. Ele não viu a mulher que, na semana anterior, havia indeferido uma liminar de um dos sócios do escritório de seu pai por falta de amparo legal. Para ele, eu era apenas o ruído de fundo na sinfonia de sucesso de sua futura esposa. O planejamento do jantar de noivado tornou-se o único assunto permitido na casa, transformando o ambiente em um campo de treinamento para a ascensão social de Bianca. Ela passava horas ao telefone discutindo o menu, a prataria e, principalmente, a lista de convidados, que deveria ser impecável. Amélia, por favor, eu imploro, ela me disse um dia, invadindo meu espaço enquanto eu tentava ler um acórdão complexo. Não me apareça naquele jantar com as suas roupas de velório e aquele ar de quem está contando os minutos para ir embora. O Dr. Augusto é um homem de refinamento extremo. Ele não suporta gente medíocre ou sem assunto. Eu fechei meu livro lentamente, sentindo uma pulsação familiar de ironia no fundo da mente. Ficarei no meu lugar, Bianca, não se preocupe, respondi, mantendo a voz plana, desprovida de qualquer ressentimento que pudesse alimentá-la. O que ela chamava de mediocridade, o Dr. Augusto chamava de ética, o que ela via como falta de assunto, ele conhecia como a prudência necessária de quem guarda o segredo de justiça. Eu observava minha família se curvar diante de um pedestal que eles mesmos haviam construído para o sogro de Bianca, sem perceberem que eu já ocupava um lugar naquele mesmo panteão. O jantar não seria apenas uma celebração de noivado, seria o palco de uma colisão inevitável entre a fantasia de status deles e a realidade do meu poder. A mansão estava mergulhada em um caos meticulosamente orquestrado. O som de passos apressados de garçons e o tilintar de talheres de prata sendo polidos formavam a trilha sonora de uma noite que Bianca planejava como o ápice de sua existência. Eu estava no andar de cima, terminando de me preparar, quando a porta do meu quarto foi aberta sem qualquer cerimônia. Bianca entrou como uma tempestade de seda e perfume, já vestida em um modelo de alta costura que gritava por atenção. Ela parou no centro do quarto, observando meu reflexo no espelho com um olhar que misturava desprezo e uma ansiedade quase palpável. Eu terminava de prender o cabelo em um coque baixo e firme, o mesmo penteado que uso para presidir audiências, e vestia um conjunto de alfaiataria em tom grafite, sóbrio e impecável, cujo valor real residia na perfeição do corte e não em logotipos expostos. Ela soltou um suspiro teatral, cruzando os braços e fazendo as pulseiras de ouro chocalharem como um aviso. É sério que você vai descer assim? Parece uma viúva de um cartório de província, ela disparou, a voz sibilante cortando o silêncio do quarto. Escute bem o que vou te dizer, Amélia. Hoje não é o dia para o seu complexo de superioridade intelectual ou para esse seu jeito de quem julga o mundo inteiro em silêncio. O Ricardo está lá embaixo, e os pais dele estão para chegar a qualquer momento. O Dr. Augusto não é apenas o sogro que eu sempre sonhei, ele é a porta de entrada para um círculo onde você jamais poria os pés por conta própria. Portanto, eu te exijo, não me envergonhe. Ela deu um passo à frente, e o brilho em seus olhos era de uma hostilidade crua, a insegurança mascarada de arrogância que sempre foi sua marca registrada. O pai do meu noivo é juiz federal. Ele vive cercado por gente de relevância, por mentes que realmente movem o país, não por assistentes burocráticos que passam a vida carimbando papéis em salas sem janela. Eu não disse nada. Apenas a observei através do espelho,
mantendo o rosto como uma página em branco. A ironia daquela situação era tão vasta que eu temia que, se tentasse articulá-la, acabaria rindo de uma forma que ela jamais compreenderia. Bianca interpretou meu silêncio como submissão, o que pareceu inflar ainda mais seu ego. Ela se aproximou do meu ouvido, o hálito com cheiro de menta e champanhe caro, e continuou seu sermão de advertência. Se você não conseguir ser interessante, e Deus sabe que você não consegue, pelo menos seja invisível. Se alguém perguntar o que você faz, diga que trabalha com administração pública e mude de assunto. Não quero ninguém perdendo tempo tentando entender a sua rotina medíocre quando poderiam estar me admirando. Hoje é a minha noite, e não vou permitir que a minha irmãzinha sem graça seja a nota desafinada na minha sinfonia de sucesso. Ela se afastou, dando um último toque no próprio cabelo e lançando-me um olhar de aviso final antes de girar sobre os saltos altíssimos. Tente não tropeçar no próprio tédio, Amélia, disse ela, saindo do quarto com a mesma velocidade com que entrou. Eu permaneci sentada diante do espelho por alguns segundos, ouvindo o eco das palavras dela. Havia uma calma gélida correndo em minhas veias. Bianca falava do Dr. Augusto como se ele fosse um deus inalcançável, sem saber que o Deus dela já havia me enviado 3 e-mails naquela mesma semana discutindo a revisão de uma súmula vinculante. Ela temia que eu a envergonhasse, sem perceber que a única vergonha naquela casa era a vacuidade da fachada que ela insistia em sustentar. Levantei-me, ajustei o blazer e respirei fundo. O palco estava montado, os atores estavam em seus lugares e o script de Bianca estava prestes a sofrer uma revisão judicial para a qual ela não havia se preparado. Desci as escadas sentindo o peso do olhar de Bianca me seguir como um holofote inquisidor. A sala de jantar estava transformada em um santuário de ostentação. A mesa de jacarandá desaparecia sob uma toalha de linho egípcio, cercada por arranjos de orquídeas brancas tão altos que quase impediam a visão de quem sentava à frente. O Dr. Augusto ainda não havia chegado, mas o restante dos convidados, uma mistura de amigos influentes de Bianca e parentes distantes, já se acomodava, preenchendo o ar com um murmúrio de conversas vazias e o tilintar de gelo em copos de cristal. Sentei-me no lugar que me fora designado, estrategicamente posicionado na extremidade da mesa, longe do centro das atenções, quase fundindo-me às sombras das cortinas de veludo. Ricardo tentava manter uma conversa sobre golfe com meu pai, enquanto Bianca circulava pela sala, sua risada soando como vidro quebrado, nervosa e afiada. O serviço começou, e com ele, o espetáculo de depreciação que Bianca havia ensaiado. Entre uma garfada de carpaccio e um gole de vinho, ela encontrou o momento perfeito para me colocar no centro da mira. Vocês viram como a Amélia está quietinha hoje? Ela lançou para a mesa, com um sorriso que não chegava aos olhos. Coitada, ela deve estar exausta. O trabalho dela no tribunal é tão burocrático, sabe? É aquela coisa de passar o dia inteiro lendo processos de pessoas que ninguém conhece, lidando com formulários e carimbos. É um trabalho braçal intelectual, se é que isso existe. Alguns convidados soltaram risadinhas abafadas, lançando-me olhares de uma condescendência que beirava um insulto. Eu mantive meus talheres em repouso, observando a bolha de sabão que minha irmã soprava com tanto vigor, esperando apenas o momento em que ela atingiria o espinho da realidade. Sentindo que tinha audiência na palma da mão, Bianca decidiu elevar o tom, inclinando-se para a frente como se estivesse prestes a contar um segredo divertido. Na verdade, nós a chamamos carinhosamente de a decepção da família, ela disse, a voz subindo para garantir que todos ouvissem. Vejam só, em uma família onde todos buscamos o topo, a Amélia se contentou com o básico. Ela não tem essa nossa fome de brilhar, de ser vista. Ela prefere ficar escondida naquelas repartições públicas mofadas, ganhando o seu salário garantido e fugindo de qualquer responsabilidade real. É uma pena, ela tinha potencial, mas acho que algumas pessoas simplesmente nasceram para ser coadjuvantes na história dos outros. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som metálico do meu garfo tocando levemente a porcelana do prato. Meus pais não me defenderam, já ao contrário, meu pai assentiu levemente, como se confirmasse uma tragédia inevitável, e minha mãe desviou o olhar, ocupada demais em admirar o brilho do lustre. Ricardo parecia constrangido, mas permaneceu calado, claramente instruído a não interferir no momento da noiva.
Bianca me olhava com um triunfo cru, esperando que eu me encolhesse, que eu saísse da mesa ou que, no mínimo, baixasse a cabeça em sinal de derrota. Mas eu não lhe dei esse prazer. Continuei ali, ereta, a coluna tão firme quanto a lei que aplico todos os dias, sentindo uma satisfação fria ao perceber que o Dr. Augusto acabará de cruzar o umbral da sala, ouvindo exatamente as últimas palavras daquela introdução sórdida. O palco estava perfeitamente montado para a queda. O silêncio que se instalou após a declaração de Bianca não era de respeito, mas de um desconforto palpável, como se ela tivesse acabado de expor uma ferida aberta na mesa. Ela saboreava o momento, o queixo erguido, os olhos brilhando com a satisfação de quem acredita ter desferido o golpe de misericórdia. Foi nesse instante que o Dr. Augusto entrou no campo de visão, caminhando com a postura de quem não precisa de apresentações. O ar na sala mudou instantaneamente, a frivolidade de Bianca pareceu encolher diante da gravidade natural daquele homem. Meu pai levantou-se num salto, com um sorriso servil, e Bianca se preparou para a sua melhor performance de nora dedicada, mas o Dr. Augusto não olhou para o vinho, para as flores ou para o decote do vestido dela. Seus olhos percorreram a mesa e travaram nos meus. Vi o reconhecimento atravessar suas feições como um relâmpago. Ele ignorou a mão estendida de Ricardo e o riso ensaiado de Bianca, caminhando diretamente para a extremidade da mesa onde eu estava confinada. O tempo pareceu desacelerar, e eu podia ouvir a batida do meu próprio coração, rítmica e fria, enquanto o restante da sala prendia a respiração, esperando que ele reforçasse o veredito de insignificância que minha irmã acabará de proferir. Bianca, percebendo o movimento, deu um passo à frente, pronta para explicar a minha presença novamente, mas ele a parou com um gesto sutil, sem sequer desviar o olhar de mim. Vossa Excelência, que bom vê-la novamente, disse ele, a voz ressoando com uma autoridade que fez as paredes parecerem vibrar. Ele estendeu a mão para mim com um respeito que beirava a deferência formal. Devo dizer que sua última decisão sobre o conflito de jurisdição federal foi uma das peças mais brilhantes que li este ano. É uma honra imensa encontrá-la fora do tribunal. O impacto daquelas palavras foi físico. Vi o rosto de Bianca passar do triunfo à confusão absoluta, e depois a uma palidez doentia, como se o sangue tivesse sido drenado de seu corpo por um ralo invisível. Meus pais paralisaram com os talheres a meio caminho da boca, as expressões congeladas em uma máscara de choque cômico. O Dr. Augusto não parou por ali, e ele se virou para a mesa, ainda segurando minha mão, e continuou com uma admiração genuína. Meus parabéns a todos. Eu não sabia que Ricardo estava entrando para uma família com um pilar jurídico tão sólido. A doutora Amélia é, sem dúvida, a mente mais afiada da nossa nova geração de magistrados. Nesse exato momento, o mundo de fachadas que Bianca construiu com tanto esmero desmoronou em um único ato. Sua mão, que segurava a taça de cristal de forma afetada, começou a tremer violentamente. O vidro, fino e caro, não resistiu à tensão do momento. A taça de vinho da minha irmã caiu e quebrou, estilhaçando-se contra a borda da mesa e inundando o linho branco com uma mancha escarlate que parecia sangue. O som do cristal partindo-se foi o único veredito necessário. Bianca olhava para o tapete, para os cacos e para o sogro, mas seus olhos estavam vazios, embaçados pelo terror de quem acaba de perceber que a decepção da família era a única pessoa na sala que o homem que ela mais queria impressionar considerava um igual. Eu não sorri, nem desviei o olhar, apenas apertei a mão do Dr. Augusto e senti, pela primeira vez, que o silêncio daquela casa havia sido finalmente quebrado pelo som da verdade. O som do cristal estilhaçado ainda parecia vibrar no ar, um eco agudo que soterrou qualquer tentativa de conversa trivial. Bianca permanecia estática, os dedos ainda em posição de pinça no ar, observando a mancha de vinho tinto se espalhar pelo linho egípcio como um mapa de sua própria derrota. O Dr. Augusto, com a elegância de quem já presenciou todos os tipos de dramas em tribunais, não demonstrou surpresa. Ele apenas puxou a cadeira ao meu lado, o lugar que Bianca havia reservado para um primo distante, menos ofensivo, e sentou-se, ignorando solenemente o desastre escarlate à sua frente. Por favor, continuem, disse ele, embora soubesse que acabará de ditar o fim do teatro. A partir daquele momento, o jantar tornou-se um interrogatório invertido. Meus pais tentavam desesperadamente recompor suas expressões,
alternando olhares de pavor para os cacos no chão e de uma súbita, e quase patética, adoração para mim. Ricardo, o noivo, parecia ter perdido a capacidade de falar, e ele olhava para o pai e para mim com o entendimento tardio de que a mulher que ele subestimara era a mesma que sua família tratava como uma divindade jurídica. Doutora Amélia, continuou o Dr. Augusto, inclinando-se ligeiramente para me incluir em um círculo intelectual do qual todos os outros estavam excluídos, li seu voto sobre a questão das terras indígenas. Aquela citação de doutrina alemã foi um golpe de mestre. Como Vossa Excelência consegue manter tamanha clareza diante de pressões políticas tão intensas? Respondi com a mesma calma técnica que uso para ditar acórdãos, sentindo cada palavra pesar como chumbo sobre os ombros de Bianca. O direito é, acima de tudo, um exercício de isolamento, Dr. Augusto. No silêncio do gabinete, as vozes externas perdem o volume diante do que diz o texto da lei. Enquanto eu falava, via Bianca tentar, sem sucesso, limpar a mancha na toalha com um guardanapo, as mãos trêmulas e o rosto transfigurado por uma raiva impotente. Ela tentou intervir, uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Amélia sempre foi muito dedicada aos estudos, mas nunca imaginamos que isso fosse algo tão, bem, público. O Dr. Augusto nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ela. Ele apenas assentiu para mim, como se ela fosse um ruído estático de fundo. O resto da noite foi uma lição de humildade aplicada sem anestesia. Meus pais, que antes me apresentavam como um erro de percurso, agora tentavam interromper o Dr. Augusto para inserir anedotas falsas sobre como sempre souberam do meu brilhantismo. Era uma cena degradante, a ganância por status os fazia esquecer que, minutos antes, haviam rido da minha insignificância. Bianca, por sua vez, tornou-se o que ela mais temia, invisível. Ela estava sentada à mesa, cercada por sua louça cara e seus arranjos de orquídeas, mas era apenas uma sombra, uma anfitriã cujo brilho fora apagado por um único título de reverência. Eu não precisei levantar a voz, não precisei de joias ou de um vestido de $1000 para dominar aquela sala. Eu era a autoridade, e pela primeira vez naquela casa, o veredito era final. O último carro de luxo partiu, deixando para trás um silêncio denso e sufocante que as paredes da mansão pareciam absorver com dificuldade. Meus pais haviam se retirado para o andar de cima, fugindo da tensão como ratos que abandonam um navio naufragado, deixando-me sozinha no salão de jantar com os destroços daquela noite. Bianca estava de pé junto à janela, a silhueta emoldurada pelas cortinas pesadas, segurando um copo de conhaque com uma força que tornava seus nós dos dedos brancos. O brilho da noiva de ouro havia se dissipado, dando lugar a uma expressão de amargura que envelhecia seu rosto em décadas. Quando ela se virou para mim, o ódio em seus olhos era tão nítido quanto o corte de um diamante. Você planejou isso, não foi? Ela disparou, a voz rouca e trêmula, longe do tom cristalino que usava para seus seguidores. Você esperou o momento exato, a plateia perfeita, para me transformar em uma piada na frente da única família que poderia me dar o futuro que eu mereço. Você se sentou naquela cadeira e assistiu, com esse seu ar de santidade, enquanto meu sogro me tratava como se eu fosse um móvel invisível na minha própria festa de noivado. Ela caminhou em minha direção, o vestido de seda farfalhando como um aviso de perigo, e bateu o copo na mesa, fazendo o líquido saltar sobre a mancha de vinho que ainda marcava o linho. Por que você nunca disse nada? Por que deixou que todos pensassem que você era apenas uma secretária de luxo em algum balcão de fórum? Eu me levantei lentamente, sentindo a frieza do mármore sob a palma das minhas mãos. Eu nunca escondi a verdade, Bianca. Eu apenas parei de tentar explicá-la para quem nunca teve interesse em ouvir, respondi, mantendo o tom de voz baixo e estável, o que pareceu enfurecê-la ainda mais. Você passou anos construindo um pedestal para si mesma usando os meus ombros como degrau. Você me chamou de decepção, de burocrata, de sombra. Você criou uma versão de mim que servisse para te fazer sentir maior, e agora está furiosa porque a realidade não cabe na moldura que você comprou. O rosto dela se contorceu, uma máscara de choro e fúria onde a maquiagem cara começava a borrar sob o peso de lágrimas de frustração, não de arrependimento. Eu te odeio, Amélia, ela sibilou, as mãos fechadas em punho ao lado do corpo. Eu te odeio por ser o que eu nunca vou ser,
não importa quantos seguidores eu tenha ou quanto dinheiro o Ricardo coloque na minha conta. Você tirou de mim a única coisa que eu tinha, a ilusão de que eu era vencedora. Ela desabou na cadeira, os ombros sacudindo em soluços secos e amargos. Observei-a por um momento, sentindo uma pontada de uma tristeza profunda, não por ela, mas pelo tempo que perdi esperando que essa família pudesse me ver sem a necessidade de um título. Eu não sentia o prazer da vingança que ela imaginava, eu sentia apenas o alívio de uma sentença finalmente executada. Saí da sala sem olhar para trás, deixando-a sozinha com seus cacos e suas sombras, ciente de que, embora ela tivesse o anel, era eu quem detinha a liberdade. O som da porta da mansão se fechando atrás de mim foi o ponto final mais satisfatório que já coloquei em uma sentença. Enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, as luzes da cidade passavam por mim como borrões de um passado que eu não precisava mais carregar. O silêncio dentro do meu carro não era vazio, era preenchido por uma dignidade que ninguém ali poderia me tirar. No dia seguinte, as consequências do jantar de noivado começaram a se desdobrar com a precisão de um efeito dominó. Recebi um telefonema de Ricardo, cuja voz, antes carregada de uma arrogância herdada, agora soava pequena e hesitante. Ele tentou se desculpar em nome de Bianca, mas deixei claro que a clemência não era algo que eu pudesse conceder por procuração. O noivado, soube mais tarde por fontes do tribunal, entrou em uma crise profunda. O Dr. Augusto, incapaz de tolerar a futilidade e a crueldade que presenciara, cortou o fluxo de influências que Bianca tanto cobiçava, exigindo que o filho repensasse os valores da mulher que levaria para o altar da família. Meus pais tentaram uma última manobra de aproximação, enviando flores e mensagens melosas que exaltavam o orgulho da filha juíza. Respondi com a mesma objetividade de um despacho judicial: a porta da minha vida estaria aberta para eles, mas o tapete vermelho que eles estendiam agora, por puro interesse, não encontraria eco na minha hospitalidade. Eles teriam que aprender a me amar sem a toga, ou não me teriam de forma alguma. Quanto a Bianca, a queda de sua máscara foi pública e dolorosa. A notícia da taça quebrada e da humilhação diante do sogro vazou para seu círculo social, e a influenciadora que vivia de projetar perfeição viu sua credibilidade desmoronar sob o peso da própria arrogância. Ela não perdeu apenas o status, perdeu o chão, refugiando-se em um retiro espiritual qualquer para tentar reconstruir uma imagem que, para mim, nunca passou de um castelo de areia. Ao chegar ao meu gabinete na segunda-feira, a luz da manhã banhava minha mesa, iluminando os novos processos que exigiam minha atenção. Abri uma pasta sobre um caso de negligência hospitalar que afetava dezenas de famílias humildes. Enquanto lia as petições, senti uma paz que nenhuma festa de gala poderia proporcionar. Ali, eu não era a decepção de ninguém, eu era o equilíbrio da balança. Olhei para a fotografia do meu avô sobre a estante e sorri, sabendo que ele entenderia a ironia final. A menina que se escondia na biblioteca agora era a guardiã das vozes daqueles que, como eu, o mundo insistia em não ouvir. O horizonte de Amélia não era feito de flashes ou aplausos, mas da solidez de quem sabe que o verdadeiro poder é ser dona da própria história. O processo da minha vida estava, finalmente, julgado e transitado em julgado. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!